E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6A1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos, porque a pré-temporada começou ontem na Toca da Raposa com os jogadores se reapresentando para a realização dos exames clínicos e o início dos trabalhos físicos. Essa foi a lista divulgada pelo Cruzeiro com os 21 atletas que iniciam a pré-temporada e foram para o campo. O volante Felipe Machado, que passará por uma cirurgia no pulmão, e o atacante Rafa Silva, que segue a recuperação de uma lesão no joelho, são as principais ausências. Mas aqui no campinho fica mais fácil entender os 21 que se reapresentaram e as posições. Goleiros Rafael Cabral e Rodrigo Basílio, zagueiros Lucas Oliveira, Eduardo Brock, Neres e Luiz Felipe, os laterais Kaique, Marquinhos Cipriano, Wesley Gasolina e Giovani Jesus, lembrando que o Giovani tem negociações para ir embora, para ir jogar no Dallas dos Estados Unidos, os volantes Neto Moura, Ageu e Pedro Castro, os meias Daniel Júnior, João Paulo e Matheus Vital e os atacantes Estênio, Bruno Rodrigues, Juan Christian, Edu e Vagninho. A principal novidade nessa galera aí é realmente o Matheus Vital, que todo mundo já sabia que seria jogador do Cruzeiro, foi anunciado oficialmente ontem e já foi para o campo, já treinou. Gosto aí dessa proatividade e espero que o Vital esteja realmente muito disposto a trabalhar muito, a ralar aí no Cruzeiro para ver se o Pessolano consegue extrair dele aquele futebol que todo mundo imaginava que ele tinha pelo que fez na base do Vasco e acabou não apresentando tanto assim até agora. E dos 21 que se reapresentaram, o Vagninho já deu linha na pipa. Segundo o Samuel Venâncio, o atacante foi emprestado ao Avaí até o fim da temporada e como o contrato dele com o Cruzeiro vai até dezembro desse ano, ele não deve mais jogar pelo nosso clube. Foram 20 partidas pelo Cruzeiro, 1 gol marcado e 2 assistências. É inegável que o Vagninho foi uma decepção, porque ele vinha fazendo boas temporadas no Guarani, no Coritiba, ajudou muito o Coritiba a subir de divisão em 2021, chegou ao Cruzeiro, uma estreia muito boa, o segundo jogo ali foi expulso contra o América, depois se perdeu totalmente, o Pessolano deu sequência para ele no Campeonato Mineiro, ele não conseguiu produzir, depois foi ficando escanteado, estava totalmente fora dos planos e acho ótimo que ele tenha achado um clube rápido, já vai fazer a pré-temporada em outro lugar para que possa jogar bem. Obrigado aí pelos serviços prestados, que não foram tantos assim, que seja feliz na vida. Indo para as negociações e falando de Lucas Romero, que é a grande novela do momento. O que a gente pode confiar, que foi apurado aí pelo Samuel Venâncio e pelo Adroaldo Leal, é que Cruzeiro e Internacional querem o jogador e estão negociando tanto com o Independiente quanto com o staff do atleta para uma liberação imediata. Como a gente já falou em outras oportunidades, o Romero pode assinar um pré-contrato daqui a 15 dias, a partir do dia 30 de dezembro, e sairia de graça, para qualquer clube do mundo a partir do dia 1º de julho. A questão é, a intenção do jogador é resolver essa situação o mais rápido possível e deixar o Independiente. Enquanto o Independiente está desesperado para vender o Romero agora e receber alguma grana até para se livrar do salário dele nesses 6 meses e para reaver alguma coisa do que eles investiram lá atrás. Ontem à noite saiu uma história, de que o Internacional teria fechado com o Lucas Romero, pagaria $700 mil pelo jogador. Até agora isso não se confirmou. E aí a gente tem que entender, o que eu falei há alguns dias. Qual é a fonte dessa informação? É o diretor do Independiente. E o glorioso Jorge Damiani, ele tá simplesmente atirando para qualquer lado e contando mentira, assim, numa cara dura de fazer um ex-presidente do Cruzeiro aí, sim, ficar ruborizado, porque o que esse homem tá jogando de mentira e dane-se é uma coisa impressionante, tá? Até agora não tem acerto do Romero nem com o Cruzeiro, nem com o Inter, é a informação mais recente que a gente tem, mas aquela postura do Cruzeiro de que não vai pagar nada agora, vai esperar o Romero para assinar um pré-contrato. Aparentemente isso mudou e o Cruzeiro está sim disposto a ter o jogador agora. Só que aí a gente tem que considerar que o Inter tem mais bala na agulha que o Cruzeiro, Na questão financeira, o Internacional pode oferecer mais tanto para o Independiente quanto para o jogador. O que pesa a favor do Cruzeiro é a questão emocional, a história que o Romero tem aqui e o fato dele ter deixado muito claro que tem vontade de voltar a jogar no Cruzeiro. Então o que vai pesar mais? Não
Não sei. Nos próximos dias essa situação deve ser definida, então o Cruzeiro já entendeu que se ficar esperando, né, dar 30 de dezembro para propor um pré-contrato, o Lucas Romero vai assinar com outro clube, porque ele tem mercado, é muito bom jogador, tá vindo de ótima temporada lá no Independiente, é capitão do clube, enfim, já tá definido que ele não vai renovar por lá, o salário dele também é alto, mas parece que vai caber aí na realidade do Cruzeiro, que a galera vai conseguir equacionar essa situação. Então nesse momento o Cruzeiro precisa se acertar com o Independiente, né? Qual vai ser o valor a ser pago, acertando o salário com o Romero, ele pode ser jogador do Cruzeiro. Aguardem, sem criar muita expectativa, mas podemos manter sim alguma esperança que tem chance do Romero voltar. E eu tava esquecendo de falar sobre isso, né? Mas o glorioso Mano Menezes, aqui no Cruzeiro, o Romero não prestava, né? O Romero era o último volante dele, ele não botava para jogar, deixava encostado, todo mundo falava, velho, o meio campo do Cruzeiro não marca, bota o Romero, aquela murrinha, deixando o Romero no banco. Aí quando o Romero conseguiu ter uma sequência, foi jogando de lateral direito, jogou final de Copa do Brasil de lateral esquerdo, bom era o Ariel Cabral. Agora que o Cruzeiro quer o Romero, o Mano Menezes quer o Romero mais que tudo lá no Internacional também, né? E se eu fosse o Romero, esse seria mais um fator para eu não querer ir pro Inter, voltar a trabalhar com esse cidadão. Quem tá muito perto de ser jogador do Cruzeiro é o meia Nicão. A informação foi trazida inicialmente pelo André Hernan e o jogador de 30 anos virá por empréstimo até o fim da temporada, cedido pelo São Paulo. Mas a divisão salarial dele é uma questão meio nebulosa até agora. O Nicão recebe um salário altíssimo, dizem que na casa aí de 600 mil reais, para vocês verem como está o mundo. E assim, o Cruzeiro não vai pagar esse salário, mas nem a pau, tá? Da mesma forma, o São Paulo aceita emprestar o jogador, mas não quer ficar pagando parte do salário dele. Então a gente entra naquele impasse, alguém tem que ceder. E pode ser que nesse caso, por incrível que pareça, quem ceda alguma coisa seja o próprio atleta, seus empresários, né, que abram mão de parte desse salário, uma coisa que não é comum de acontecer, mas de vez em quando acontece. Eu lembro que, por exemplo, o Gabigol, quando ele foi emprestado da Inter de Milão para o Santos, ele abriu mão de grande parte do salário, recebia uma quantia módica aí paga pelo peixe. Mas uma coisa a gente pode ficar tranquilo, tá? O Cruzeiro não vai pagar 500, 600 mil reais para o Nicão. Parece que o Cruzeiro vai trabalhar com aquele teto ali na casa de 250, 300 mil reais mesmo, tá? Se o Nicão vier, é nesses moldes, o resto do salário, se vai ser pago pelo São Paulo, se ele vai abrir mão, isso aí eu realmente não sei, mas parece que tá tudo muito bem encaminhado, ele será jogador do Cruzeiro. E eu vi algumas pessoas perguntando, pô, mas o Nicão não joga na mesma faixa de campo do Matheus Vital, que foi contratado? E a resposta é não, tá? Porque a melhor versão do Matheus Vital, que a gente nem viu até agora, né? Mas é como um meia ou centralizado, que é onde ele jogava principalmente no Vasco, mas no Corinthians e até na passagem dele lá pelo futebol europeu foi como um meia pela esquerda. E o Nicão joga exatamente de uma forma oposta, ele joga na ponta direita, puxando para dentro, né? O Vital é destro, o Nicão é canhoto, ambos têm essa tendência de jogar pelo lado e puxar para dentro para buscar um passe, uma finalização, então não são jogadores que concorrem pela mesma posição. O Nicão pode jogar pela esquerda? Eventualmente sim, o Vital pela direita também, mas eu diria que numa competição o Vital é um cara que disputa mais com o Bruno Rodrigues, né? Porque o Bruno Rodrigues pode jogar nas duas, mas prefere jogar na esquerda. E quem joga na mesma faixa de campo do Nicão, ali como meia direita, e já está em Belo Horizonte para exames médicos e assinatura de contrato, é Ramiro. Meio-campista de 29 anos, estava livre após deixar o Corinthians e, segundo o Globo Esporte, assinará contrato até o fim de 2024. Pouca gente sabe disso, mas o Ramiro é lateral direito de formação, tá? Ele começou a carreira no Juventude, foi pro Grêmio. Lá no Grêmio ele se transformou num volante, né? Jogou um bom tempo assim, mas a melhor fase do Ramiro no Grêmio foi jogando como um meio-campista aberto ali pelo lado direito, né? É aquele cara que no momento sem bola, ele fecha muito uma segunda linha, ele é quase um volante jogando pelo lado, né? Aquele secretário de lateral, mas ele teve bons momentos, especialmente em 2017 e 2018, chegando bem no ataque, participando de gols, inclusive. Mas pra vocês terem uma ideia de como isso tem tempo, era uma época que o Luan era considerado um grande jogador, sabe? O Luan, que hoje muita gente acha que nem é jogador mais, enfim. Luan era o rei da América, né? O Grêmio campeão da Libertadores de 2017. O Ramiro foi uma peça muito importante ali, titular em finais de Libertadores, na decisão mundial também contra o Real Madrid.
Ramiro foi um jogador muito importante para o Grêmio. A questão é, ele foi para o Corinthians em 2019 e ele nunca entregou no Corinthians aquele bom futebol, né? 2019, 2020, 2021, aí no meio de 2021 ele foi emprestado pelo Corinthians para o Al-Wasl dos Emirados Árabes, jogou junto com o Potker, olha que coisa brilhante, e por lá ele jogou bastante, tá? O clube fez 37 jogos na temporada e o Ramiro jogou 34, então assim, do ponto de vista físico, beleza, é um jogador que parece estar jogando regularmente, sem nenhum problema nesse sentido, né? Mas tecnicamente o Ramiro não entregou grande coisa, tanto que os árabes não quiseram comprar o passe dele, devolveram ele para o Corinthians e ele ficou esses últimos 6 meses numa situação parecida com a do Matheus Vital, né? Aquele cara que estava no elenco do Corinthians, um reserva, voltou de empréstimo, entra nos jogos, é titular ali, mas não fez nada de relevante. E de todas as contratações que o Cruzeiro está fazendo, especulando, sinceramente a do Ramiro é a que eu menos gostei, tá? É uma que eu realmente não faria, não por achar que o Ramiro seja um jogador inútil, eu acho que ele é um cara extremamente batalhador, ele é polivalente, né? Pode jogar como volante, como meia, pode quebrar galho de lateral, então certamente o Pessolano valoriza muito isso, mas ainda que o Ramiro esteja abrindo mão de uma parte do salário altíssimo que ele ganhava no Corinthians para caber na realidade financeira do Cruzeiro, ele ainda tem um salário bem substancial. E eu não acho que tecnicamente o Ramiro seja um jogador que faça diferença, eu acho que ele é um cara de composição. E assim, se é para trazer um cara de composição, que não seja um cara que vai ganhar 200, 300 mil. E pela idade, né, já é um jogador de 29 anos, a tendência não é que ele vá melhorar nos próximos anos. A tendência dele agora é estabilidade ou descendência, né? É o que a gente observa na grande maioria dos jogadores de futebol. Então, se o Ramiro realmente está chegando, já fez exames, vai assinar com o Cruzeiro, eu acho que o nosso papel é torcer, apoiá-lo de toda forma. Mas analisando a contratação em si, eu não o traria, tá? Mas já que veio, irmão, Ramiro, vamos torcer por ele, que seja o melhor jogador do mundo, que jogue aqui no Cruzeiro mais bola do que jogou no Grêmio lá em 2017. Mas eu acho uma aposta muito questionável do Cruzeiro. E o Alisson, que joga mais ou menos na mesma faixa do campo, conseguiu a liberação da Ponte Preta na justiça pelos atrasos salariais. A Macaca pode recorrer da decisão, mas neste momento o Alisson está livre para assinar com qualquer outro clube. E é claro que a Ponte Preta vai lutar até o último segundo para ter o jogador ou para pelo menos receber algum tipo de compensação, né? Eles não vão simplesmente perder o Alisson assim, até porque eles tinham contratado, assinado com ele um vínculo até 2027, né? Era um jogador que a Ponte Preta comprou falando, vamos revender bem esse cara, tanto que eles estavam pedindo 20 milhões nele e não pagaram aí 3 meses de salário e agora estão perdendo o cara de graça. Então a Ponte Preta certamente vai brigar, mas veremos se realmente, né, aquela história, aquela informação que foi trazida até pelo Nicola e confirmada por outros setoristas também, de que o Cruzeiro tem um acerto verbal com ele, vamos ver se essa questão será oficializada. Mas eu gosto do nome do Alisson mais do que do nome do Ramiro, né? Acho até que se o Alisson vier, é ainda mais inexplicável o Ramiro, porque eles jogam na mesma faixa ali, volante ou meia pela direita. E para fechar, o lateral William, ex-internacional e Wolfsburg, também está sendo analisado pelo Cruzeiro. Ele tem 27 anos e sofreu 3 lesões graves no joelho durante o período na Alemanha. O seu último jogo oficial foi em março de 2021. E segundo a apuração do Globo Esporte, o William esteve em Belo Horizonte, inclusive, e realizou alguns exames médicos a pedido do Cruzeiro, tá? Que quer analisar a questão clínica dele, né? Meio que ver se tem uma recuperação, se vale a pena apostar nesse jogador ou não. E até o momento nada muito oficializado sobre isso, se o Cruzeiro realmente vai avançar com uma proposta por ele. O William tá sem clube desde junho, tá? Então é aquele negócio, né? O William ganhava um salário de 900 mil reais no Wolfsburg. Realmente um salário maravilhoso, mas nos últimos 6 meses o salário dele é de 0, ele está sem clube. Então eu imagino que se ele assinar com o Cruzeiro, primeiramente é porque o departamento médico do clube considerou que o jogador tem recuperação, né? De que ele pode voltar a jogar em alto nível, pode ser aquele bom lateral que foi no Inter e até no início da passagem pela Alemanha. E acho que o segundo ponto é que o William também vai estar disposto a se adequar à realidade financeira do Cruzeiro, né? Que ele entende que ele está em baixa, que ele não joga há quase 2 anos e ele precisa ser recuperado. E é uma situação muito parecida com a do Rafa Silva, né? Que atualmente está, inclusive, se recuperando de uma lesão, ainda não tem a permanência ou a saída do Cruzeiro definida para 2023. Mas o William também está parado há muito tempo, tinha um salário bizarro no exterior e agora poderia voltar ao Cruzeiro para tentar ser recuperado. Se ele volta, se recupera tanto do ponto de vista físico quanto da questão mental mesmo, né? Porque
tanto tempo parado assim certamente afeta o jogador. Se o William volta a ser aquele lateral que ele foi no Inter e no Wolfsburg, sim, o Cruzeiro teria um excelente nome. Ele é titular do Cruzeiro e um dos melhores laterais do futebol brasileiro. Mas é um cara que requer muitos cuidados físicos, né, nessa questão. Como que está o foco dele também, se ele está focado realmente na recuperação, em voltar a ser um jogador, se ele abraça esse projeto do Cruzeiro, porque com o Pessolano não tem massagem, né, velho? Se o cara não tiver disposto a entregar tudo que ele pode, é melhor nem assinar. E uma notícia que acaba de sair é que o Rafael Santos, que está emprestado pelo Cruzeiro ao Coritiba, deve deixar o Coxa e ser novamente emprestado, mas dessa vez para o Orlando City dos Estados Unidos. A informação é do Diário Celeste e o jogador iria para o futebol dos Estados Unidos com uma opção de compra aí prevista durante o empréstimo, né? Coisa que não tem nessa sessão atual ao Coritiba. Então, assim, pro Cruzeiro muda pouca coisa, né? Em vez do jogador estar emprestado ao Coxa, vai estar emprestado no time da Major League Soccer, mas tem essa possibilidade mais realista dele render uma graninha pra gente aí. E pro jogador parece ser interessante também, né? Além da questão de qualidade de vida, ele deve receber um salário maior para jogar na Major League Soccer, ter uma experiência internacional para a família, então eu acho que pode ficar bom para todo mundo. E a minha torcida é para que o Rafael Santos jogue muito bem por lá, seja comprado, faça uma bela carreira, porque é um jogador que teve bons momentos aqui no Cruzeiro, mas está bem claro que ele não ia receber sequência com o Pessolano, né? Estava emprestado ao Coritiba, então que seja muito feliz, que jogue muito lá nos States, que renda dólares para o Cruzeiro, né? E dessa forma a roda vai girando e a nossa recuperação financeira vai acontecendo, passinho a passinho. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!